Fala pessoal, bem-vindos ao Geografando, o canal onde nos utilizamos da geografia para compreender o mundo. Hoje com o tema da geopolítica internacional, um tema muito importante para compreender um pouco os conflitos, né? Os conflitos norte e sul, os conflitos leste e oeste, que vem se produzindo aí num contexto de aumento de tensões, que é justamente o conflito no Níger, né? Esse país africano, e como todo o continente africano, né? Com toda a totalidade do continente africano, é um país esquecido. Né? Para termos ideia, né, efeitos de comparação, uma tragédia africana geralmente não chega aos pés de uma tragédia europeia. É só nós notarmos o próprio caso agora do Níger, onde a gente vê um conflito muito importante, que nos apresenta uma questão importante para a geopolítica mundial, a questão da renovação de um imperialismo, da renovação de um neocolonialismo, e, por outro lado, que fica desaparecido, né? Fica deixado de lado em relação aos outros conflitos internacionais, como a guerra da Ucrânia. Então, para efeitos de comparação, hoje a gente vê muito mais, né, notícias sobre o avanço da guerra da Ucrânia do que sobre o avanço das guerras no Sudão, né, os problemas que ocorrem na Nigéria ou no Níger. O que mostra que, do ponto de vista da geopolítica mundial, dos nossos valores ocidentais, o que importa são os espaços privilegiados do norte do mundo. As verdadeiras catástrofes estão restritas a certos espaços. A depender do espaço, a depender da sua herança cultural, você tem uma importância relativa. Né? Você não é tão importante quanto o europeu, você não é tão importante quanto o estadunidense. Então, acho que estudar o caso dessa geopolítica internacional, compreendendo inclusive por que, que a geopolítica africana tem uma importância tão grande quanto os demais conflitos mundiais, é algo muito interessante e que vale a pena nós, né, perscrutarmos um pouco essas realidades. Então, o Níger é esse país africano que é tão esquecido na mídia ocidental, é um país marcado por uma pobreza imensa, um país marcado por uma contínua renovação das táticas imperialistas que são esquecidas. E hoje esse vídeo, na verdade, vai ser um pouco uma resposta ao vídeo do professor Roque, que, né, HOC, que comentou um pouco o caso do Níger e acredito que deixou de fora aspectos fundamentais para se compreender a geopolítica internacional. Penso eu que por conta de uma tendência ideológica que interpreta o mundo a partir dos fenômenos e não a partir da sua essência. Ou seja, que inverte a realidade do mundo. Né? E faremos uma discussão final sobre isso. Mas trago aqui um importante relato, né? Então, vai ser um vídeo meio que comentando um pouco, um outro vídeo, mas também trazendo uma abordagem nova em relação ao professor Roque, né? Então, eu gostaria de destacar um comentário no vídeo do professor Roque, que é um comentário do João Antônio Manuel, 9088. Ele disse o seguinte: sou africano, acompanho algumas análises tuas e senti que tem tendências pró-ocidentais. Uma coisa é certa, estamos cansados do neocolonialismo ocidental. A África tem poucas escolhas. Neste momento, é preferível se submeter às condições da Rússia do que continuar com a escravização que a França, apoiada com o Ocidente, está a fazer à África. Ou seja, aqui já dá para ter o tom, né, dessa discussão muito importante do posicionamento africano, que de fato os africanos vivem essa realidade e conseguem compreender muito melhor esses contextos do que nós aqui no Ocidente, que mesmo acessando as informações e mesmo procedendo segundo teorias e métodos, a gente deixa a desejar por falta dessa vivência local, desse sentimento, né, dessa territorialidade que está ali em conflito com o Ocidente. Então, eu destaco aqui questões muito importantes. Primeiro, o fato de que esse comentário alude a essa tendência pró-ocidental. E não pensem aqui que eu estou fazendo algum tipo de, vamos dizer, de crítica à ideologização do conhecimento. Todo conhecimento é ideológico, não existe ciência sem ideologia, né? A ideia de uma ciência sem ideologia é uma ideia ideológica, e geralmente uma ideia que beira o fascismo, da ausência da política, né? Então, é importante a gente ter todos os tipos de visão. Só que é importante também a gente diferenciar o que é uma ideologia libertadora de uma ideologia que reproduz noções de dominação.
Então, de uma certa forma, a ideologia pró-ocidental, quando apaga a importância da história africana, da colonização, porque em nenhum momento o professor Roque avaliou com profundidade o impacto da colonização nesse território, deixando, inclusive, em alguns momentos de fora, momentos que seriam muito oportunos a serem discutidas essas questões coloniais. Então, acredito que esse comentário traz um pouco essa ideia de perceber no outro que o comentário pró-ocidental é um comentário que falsifica. Não é simplesmente uma ideologia que participa do debate como mais uma ideologia que avalia, que participa, é uma ideologia que realmente falsifica, como toda ideologia que parte da compreensão fenomenológica do mundo e não da essência do mundo. A ideologia a nível do fenômeno é uma ideologia que precisa inverter as relações sociais para justificar as dominações. Mas ao final do vídeo a gente retoma um pouco isso. Então, lá, uma coisa é certa, né? Cansados do neocolonialismo ocidental, a África tem poucas escolhas, então é preferível se submeter à Rússia. Lembrando aí que nesse conflito no Níger ficaram famosas, né, as fotos dos manifestantes carregando bandeiras russas. E que haveria uma participação do grupo Wagner com Prigozhin, né, participando, incentivando essas manifestações, e de fato o mundo vive uma Guerra Fria 2.0. Isso é inegável, talvez nem 2.0 no sentido de que acabou a União Soviética, mas existe inegavelmente uma bipolaridade que, de certa forma, condensa diferentes blocos em diferentes disputas. É inegável hoje, quando nós pegamos a comparação das maiores economias do mundo, nós vemos Estados Unidos e China, primeiro e segundo lugar, respectivamente, e para o terceiro lugar, uma diferença gigantesca. Quer dizer, existe um monopólio da economia mundial nesses dois países, de modo que o terceiro lugar não está nem perto de alcançar o segundo, que é a China, e longe ainda também de alcançar o primeiro, que é os Estados Unidos. Ou seja, há uma divisão do mundo nesse sentido, onde você tem Estados Unidos de um lado, Rússia e China de outro, né? A Rússia representando do outro lado um poder militar muito importante, que é uma herança da Guerra Fria, e a China do outro lado também, representando um poder econômico muito importante, né? Que também é herança dos projetos de desenvolvimento chineses. Então, o mundo, a ordem hoje é a ordem de alta. Essa ideia de nova ordem mundial, isso não existe, né? Dizer, não, acabou a União Soviética, agora vivemos uma nova ordem mundial. Isso não existe. Mas pressupor que agora existe uma nova ordem mundial seria concordar com Fukuyama e o fim da história. Né? Quer dizer, não existe uma nova ordem mundial. O que existe é uma bipolaridade que continua, com avanços e retrocessos, se reformulando ao longo da história da geopolítica mundial. Então, a partir de 1991, com o fim, com a dissolução da União Soviética, não há uma nova ordem mundial, ou seja, não há uma ordem baseada numa unipolaridade, nos ideais de democracia ocidental. Vamos lembrar lá da Primavera Árabe, o mundo ainda não aceitou essas ideias ocidentais. Primavera Árabe que foi aplaudida pelo mundo ocidental como sendo uma renovação do espírito humano, né? Finalmente a chegada da democracia ocidental liberal nos países árabes. A gente vê o caso do Mubarak no Egito, né? Um presidente que ficou ali 30 anos no poder, que é derrubado e é substituído pela Irmandade Islâmica, que é um partido de direita, um partido que é entendido também como um partido fundamentalista. Né? E cabe aí também uma espécie de, como posso dizer, uma má compreensão da situação, né? Uma espécie de ignorância mesmo do que de fato ocorreu ali na Primavera Árabe. Ou seja, ali não era, na verdade, esse renascimento do espírito humano. Existia muito de projetos populares, existia muito desses movimentos sociais, existiam contradições internas inegáveis, existia a participação da população, existia uma necessidade de renovação, isso é inegável. Mas por trás existia uma disputa entre a Arábia Saudita e Irã, que financiava grupos, e também entre Estados Unidos, aliado da Arábia Saudita, e Rússia, aproximada do Irã, nesse processo. Ou seja, esses ideais tão aludidos de nova ordem mundial, né? De que agora existe uma unipolaridade, que é só um poder, que agora é o livre mercado que governa o mundo, não faz sentido, né? A China traz um outro projeto. A China traz um outro projeto que não é baseado em livre mercado, que é baseado numa assistência entre diferentes países. A gente vê os planos de investimento chineses a juros muito baixos, a gente vê uma tendência, o que a gente chamaria de um neodesenvolvimentismo chinês. Então, o consenso de Washington está de um lado, mas o consenso de Pequim está do outro. Então,
Essa nova ordem mundial tão aludida, ela não existe de fato. Porque não existe unipolaridade, porque não existe a hegemonia do livre comércio, nem a hegemonia da democracia ocidental. Eu só dei alguns exemplos, mas a gente poderia fazer vários vídeos falando um pouco sobre essa nova ordem mundial. Mas trago essa reflexão por quê? Para pensarmos como o Níger, na verdade, é uma contradição, resultado do conflito leste-oeste, resultado do conflito entre Estados Unidos de um lado, Rússia e China do outro, mas também é uma contradição norte e sul, né? Porque é uma contradição entre o mundo subdesenvolvido e os países do norte. É uma contradição resultado desse antigo e renovado neocolonialismo francês que continua operando no país de maneira renovada. Então, se eu faço uma análise que descarta isso em prol de uma teoria do Ocidente, que releva essas situações, eu estou fazendo exatamente deturpar a realidade, oferecer uma falsa narrativa. Então, tenhamos em mente que o conflito no Níger evoca essas contradições. E é a partir disso que nós vamos começar a pensar o vídeo, né? Aqui é a nossa discussão. Então, ainda assim, né? Como diz o comentário, seria necessário se submeter, então, aos interesses dos russos. O ideal para a África é um caminho autônomo, sem dúvida. Né? Eu acredito que uma análise marxista ela não pode assumir a posição pró-Ocidente, nem pró-Rússia, nem pró-China. Né? A gente tem que ver as formas de imperialismo, as renovações dessas relações capitalistas e tentar oferecer um parecer crítico que não pode ser baseado nos anseios nacionalistas de nenhuma nação, mas nos interesses da classe trabalhadora e dos povos explorados e oprimidos do mundo. Então, é isso que nós devemos pensar quando pensamos o Níger, pelo menos do ponto de vista marxista. E é isso que nós vamos tentar pensar um pouco ao longo desse vídeo, numa perspectiva que não tente pensar a geopolítica como uma geopolítica clássica liberal, mas como uma geopolítica renovada, em novos moldes, uma geopolítica que parte de uma perspectiva marxista, de uma perspectiva crítica, de uma perspectiva renovada, não é? Então, vamos lá. Vamos começar pela localização. Como vocês podem observar nesse mapa aqui, o Níger está localizado na África Ocidental, próximo ao Mali, ao Burkina Faso, Nigéria, Chad, Líbia e Argélia, e constitui uma região ali caracterizada pela antiga colonização francesa, algo que podemos ver neste outro mapa aqui. Ou seja, é um território que historicamente esteve sob controle da França, e isso é muito importante para a gente compreender algumas questões, né? Primeiro, o fato de que, desde a Conferência de Berlim, ocorrida no final do século XIX, o que a gente tem na África é uma divisão arbitrária de fronteiras. Ou seja, o próprio fato, né, de que a gente tem fronteiras retilíneas no território africano indica que elas foram traçadas a partir de uma régua, né? Simplesmente não se conhecia o interior do continente africano, se pegou uma régua e se traçou algumas fronteiras no interior do continente e dividiu. Bom, essa parte é da França, essa parte é da Inglaterra, tanto que essas fronteiras sempre foram mal delimitadas. Mesmo os poderes, né, mesmo as potências imperialistas, como não conheciam o interior do continente, não sabiam exatamente até onde essa fronteira ia. Essas fronteiras foram sendo definidas a partir de uma exploração que levou muito tempo no continente africano, a partir dessas explorações europeias. Bom, então é uma antiga colônia francesa que hoje continua submetida aos interesses franceses, como nós vamos ver, né? Então é um país sem litoral, o que é muito importante. Concordo com o professor Roque no sentido de que existe um condicionamento, né? Mas que não chega a ser uma determinação, como muitas vezes é colocado. Existe um condicionamento, porque o dado da geografia física é um dado que não pode ser descartado. É uma condição humana, né? Tudo que toca a vida do homem por um período prolongado de tempo se torna uma condição, já dizia Hannah Arendt lá na Condição Humana. E é exatamente isso. Os dados da geografia física não podem ser descartados, né? Muitas vezes a geografia crítica peca nesse fato. De dizer, bom, não, a geomorfologia não tem tanta importância. Tem a geomorfologia, a pedologia, a climatologia, tudo isso tem importância. O que não significa que a pobreza de um país, a situação desigual de um país, seja resultado dessa geografia física. Por exemplo, no vídeo, o professor Roque, ele pensa como, na verdade, alguns grupos nômades existem no interior do Níger por conta
dessas regiões desérticas que existem no país. Bom, mas essas regiões desérticas só existem nesse país porque foram incorporadas a partir de uma divisão arbitrária de fronteiras, né? Quer dizer, não é por acaso, né? Quer dizer, existem grupos nômades, inclusive grupos nômades que fazem uma oposição na forma, inclusive, de um separatismo, que são os tuaregues no nordeste do Níger, e a gente relaciona essa oposição ao fato de que existem desertos no país, não faz sentido nenhum. A gente tem que relacionar isso ao fato de que houve uma divisão arbitrária de fronteiras que não considerou a diversidade étnica, o que gerou conflitos e separatismos no país. Então, o Níger, né, essa geografia física desigual do Níger também é resultado dessa divisão arbitrária de fronteiras. Então, um país sem litoral, e isso é muito importante porque afeta realmente questões comerciais, mas não só isso, né? Um monte de países interioranos, países europeus, tem uma economia riquíssima, porque existe infraestrutura, porque existe investimento. Não é só uma questão de que o país é interiorano, é uma questão de que não há um investimento, o processo de acumulação capitalista foi diferente nessas regiões, assim como também a história relacionada à formação socioespacial de cada um desses países. Então, vamos comparar um país interiorano europeu com um africano, a gente vê essa posição diferenciada na divisão internacional do trabalho, o que muito explica, para além da geografia física, uma dificuldade de abastecimento desses países. Então, a gente não pode pensar que essa ideia de países sem litoral, ou tão aludido landlocked countries, né, não é necessariamente um empecilho, né? Não é isso que vai explicar o desenvolvimento econômico do país. O que pode explicar, sim, é, na verdade, essas relações econômicas que historicamente eles se desenvolveram e a sua relação geográfica, ou seja, sua posição na divisão internacional do trabalho, sua posição na geopolítica mundial, o seu projeto de construção nacional, e isso vai explicar muito mais, né, do que a geografia física, que apesar de ser um condicionante, não pode ser descartada. Bom, então, 75% do território coberto pelo deserto do Saara. Então, uma região de transição, na verdade, ao norte do país, uma importância muito grande ali, o deserto do Saara predomina, né, 75% do território, e o restante do território se inclui numa faixa de transição. Então, uma faixa de transição que é chamada de Sahel, uma região semiárida, né, onde você tem a produção de uma vegetação de estepes e que é uma espécie de transição do deserto do Saara para as florestas tropicais africanas. É nessa região, nesse restante do território, onde existe uma agricultura mais intensa, onde existem maiores possibilidades de trabalhar o solo e por aí vai, né? Então podemos observar nesse mapa aqui a localização do Sahel, né? E podemos ver um conjunto aí de imagens que mostram um pouco essa geografia física a partir da vegetação. Bom, muito bem. Então, localizado no Sahel, clima semiárido, né, essa vegetação de estepe, em contraposição a essa região mais ao norte, que tem um clima de deserto, uma vegetação desértica que é quase inexistente, e que caracteriza as paisagens ali de uma geografia física do Níger. Então, ainda poderíamos dizer que ele está localizado nessa porção norte da África, que é reconhecida como África Islâmica. Então, como Yves Lacoste propôs, né, no seu mapa clássico, uma divisão entre África Islâmica e África Subsaariana, ali existe uma espécie, o que é muito comum, né, nesses países africanos do norte, é uma espécie de relação muito profunda com o islamismo, que também é muito importante para a gente compreender alguns processos políticos associados ao país. Indicadores sociais, né? Possui um dos piores IDHs do mundo, está localizado ali nas piores posições. Se a gente pega uma relação entre IDHs do mundo, fica claro a divisão, a produção espacial desigual do mundo, porque a gente vê os primeiros colocados são generalizadamente países europeus, os últimos colocados generalizadamente países africanos e países asiáticos. A gente vê então essa diferenciação espacial, essa produção de desigualdades. Então, tá ali num dos piores IDHs do mundo. O que nos leva a pensar, da onde que vem isso? Por que existe essa produção desse IDH? Se a gente desconsidera o passado neocolonial, se a gente desconsidera o seu modelo de desenvolvimento, se a gente desconsidera essas questões, a gente não consegue compreender, né? Se a gente parte de uma outra premissa que não consegue perceber como o Ocidente produziu essa pobreza,
Como eu explico a pobreza no continente africano? Eu sou incapaz, né? Eu vou dizer o quê? Que a pobreza do continente africano é resultado de suas próprias lideranças. Alguns dizem isso, né? Mas isso é um absurdo. É um absurdo porque é um continente que foi explorado massivamente, num nível de violência gigantesco. Só a gente lembrar as empreitadas do rei Leopoldo II na Bélgica, de uma carnificina, de uma brutalidade, de uma relação de produção de escravismo. A gente considera todo esse passado, esse antecedente, essa problemática, joga fora e coloca a culpa nos líderes africanos, isso não existe. Né? É claro que as lideranças de cada país estão sujeitas a produzir todo tipo de mau encaminhamento, de políticas equivocadas, isso não pode ser descartado. Mas a gente colocar que o problema fundamental é esse, isso seria um erro, né? Então, o IDH leva em consideração o quê? Renda, escolaridade e saúde. Se é um dos piores IDHs do mundo, logo nós identificamos que, do ponto de vista da renda, do ponto de vista da escolaridade e da saúde, é um dos piores países do mundo, né? Então, é um indicador social importante. Então, alguns problemas sociais, secas periódicas, né? Os processos de desertificação, muito associados aí a um descontrole mundial do clima, a processos naturais, né? O que leva o país a ter que enfrentar esses problemas e não ter condições de enfrentar, né? Você tem um problema da desertificação, mas você não tem qualquer tipo de infraestrutura ou de investimento no sentido de reverter esses processos. É um território multiétnico, mais uma vez, isso é resultado do processo de colonização do seu país. Se nós compararmos aqui, neste mapa, a divisão atual da África e neste mapa aqui, a divisão étnica africana, nós percebemos como no interior de um país existem diversos grupos étnicos. Tudo bem, aí vocês podem me dizer, bom, mas não existe Estado, né? Não existe um Estado que uniético, né? Quer dizer, de uma única etnia. De fato, não existe. Os Estados nacionais se consolidam a partir de diversas etnias. Só que é um processo violento, né? É um processo violento e essa violência foi marcante na própria Europa. Só a gente lembrar a violência da Alemanha no seu processo de unificação, né? Os poloneses eram obrigados a utilizarem o alemão como língua no cotidiano. A escola dos poloneses eram os poloneses que frequentavam as escolas tinham que utilizar o alemão como língua, né, de ensino. Para você ir numa repartição pública, tinha que ser o alemão. Isso do ponto de vista de uma violência institucional, né, mas violência de fato também ocorreu. Né, processos de separatismo. Na França mesmo, a gente pode pensar, o francês não era a língua difundida no território da França. Né, o francês ele foi sendo incorporado a partir de projetos nacionalistas. Né? Então, o nacionalismo ele não ocorre de um dia para a noite, num passe de mágica, num conto de fadas, ele é produzido a partir de disputas, de violência. E é claro que qualquer país africano que busque consolidar, né, esses grupos étnicos que buscam se consolidar na África, produzem uma violência justamente porque é, não consegue, ainda não se gerou o equilíbrio de poder necessário entre os diferentes grupos que se acham donos de sua terra. Só que diferente do caso europeu, no caso africano, as fronteiras foram desenhadas por potências externas à África. Ninguém foi para a Europa desenhar as fronteiras entre França e Alemanha. Elas foram se constituindo a partir de disputas, é claro, mas no caso africano, essas fronteiras já foram dadas como um pressuposto. E isso torna muito mais complexo essa disputa, porque no interior dessas fronteiras, grupos historicamente inimigos ainda não consolidaram uma relação de equilíbrio de poder e buscam essa independência a partir desses conflitos. Então, foram conflitos que foram introduzidos a partir de uma definição arbitrária de fronteiras, o que torna a situação muito mais problemática. Então, é um exemplo dessa. Poderia dar outros exemplos, né? Mas um exemplo são os tuaregues no norte, no nordeste do país, do Níger, mas também Boko Haram, né? Que tem agido principalmente nos países ao sul do Níger, né? Tem agido no Burkina Faso, tem agido na Nigéria, né? Mas que também levaram uma série de conflitos no próprio território do Níger, o que é importante, em menor intensidade, muito menor intensidade do que nessas outras regiões, mas também é importante destacar. Bom, então, território multiétnico, né, que ainda não consolidou uma espécie de relação amistosa entre os diferentes grupos, apesar de que a paz com os tuaregues foi assinada em 1996.
Então é um país também marcado por uma escalada de golpes, né? Desde a sua independência, foram golpes sucessivos no Níger. Então é um país com uma estabilidade, isso é comum, né? Países que ganharam sua independência de forma mais recente, no caso do Níger em 1960, têm uma dificuldade de estabelecer, né, regimes democráticos, porque são países muito jovens, são países onde você ainda não tem uma consolidação clara dos diferentes partidos, né? São partidos que muitas vezes têm diferentes projetos e são projetos muito antagônicos. Então, isso é muito característico da própria geopolítica interna da África, né? Bom, então, escaladas de golpes desde a sua independência, com diferentes projetos. Mas o que se destaca aqui principalmente é o fato de que é uma ex-colônia francesa. Se a gente desconsidera as implicações desse fato, a gente acaba deixando de compreender o processo atual no Níger. Então, olha só, nós já vimos, né, no mapa colonial da África como o Níger aparece colocado, né? O Níger está bem ali naquela região do Saara Ocidental, que foi uma região colonizada pelos franceses. E desde 1958, quando o Níger assume uma posição de república autônoma da comunidade francesa, vem se produzindo um processo de desenvolvimento mais independente, né? A independência de fato é conseguida em 1960, e daí segue uma espécie de renovação das relações entre essa antiga colônia francesa e a França. É muito característico, né, do mundo subdesenvolvido o fato de que, bom, tudo bem, acabou o colonialismo, acabou, as antigas práticas coloniais acabaram, mas existe um imperialismo que continua agindo. Existe um imperialismo que renova relações. Relações agora que não necessariamente precisam de uma territorialização nos moldes como se dava anteriormente. Quer dizer, as potências europeias não precisam dominar o Níger, não precisam colocar o Níger sob seu comando, precisa controlar indiretamente. Como que ocorre esse controle? Através de uma precarização econômica, uma dependência externa do Níger em relação à França. Então, é um país que precisa de assistencialismos, né? E nesse sentido, a França vai tomando seu espaço junto a outros países europeus nessa liderança, nesse direcionamento da geopolítica da África e vai conduzindo os rumos dessas nações, inclusive conduzindo a partir de conflitos, financiando grupos, vendendo armamentos, né? E o que produz, então, essas diferenças geopolíticas. Então, é muito importante para pensar o Níger a questão da produção do urânio e a geopolítica do urânio, geopolítica energética que é produzida a partir dessa questão. Então, em 1970 são encontradas as principais reservas de urânio no Níger, então observem que foi depois do seu processo de independência, e o Níger ele mantém então uma relação de uma geopolítica energética muito importante com a França. Então, é um dos maiores fornecedores de urânio para a Europa, né? E o que levou historicamente a uma relação muito próxima com a França, porque grande parte da energia francesa está baseada na produção atômica, né? A energia francesa está baseada no urânio. Então, existe uma geopolítica energética nesse sentido, de garantir que o urânio chegue na França para a produção energética. Muito bem. Então, é um país que mantém essas relações estreitas com a França, historicamente, para nós termos uma ideia, né? Em 1994, as relações comerciais com a França faziam com que 47% da balança comercial do Níger estivesse mobilizada para o pagamento das dívidas externas com os franceses. Então, isso é um dado, inclusive, dessa renovação do imperialismo. Quer dizer, não somos mais um país colonial, não temos, então, qualquer relação com a França? Não. Há uma espécie de dominação econômica. 47% dos lucros obtidos com a nossa balança comercial são enviados para a França, como pagamento por uma dívida externa que é galopante e que é muito comum nesses países subdesenvolvidos, né? E possui uma pauta de exportação, o Níger, muito, né, característica de países subdesenvolvidos. Então, qual é a pauta de exportação? Existe uma commodity que assume mais da metade dessa pauta de exportação, que é o ouro. Então, poderíamos pensar aí uma geopolítica do ouro, também muito importante. Então, 53,7% da pauta de exportação do Níger é baseada na venda do ouro. Depois a gente tem os óleos de sementes, né? 25,2%, então as sementes oleosas.
minérios radioativos, daí entra o urânio, né? 7%, que tem uma importância relativa grande na balança comercial do Níger, até porque o urânio é um mineral, né, que tem um valor mais alto, que tem uma importância econômica grande, né? O gás natural, 4,99%, o petróleo refinado, 2,25%. É claro, os países, né, dessa região ali, a gente tem uma relação com o petróleo muito importante na África Ocidental, apesar do Níger ser um país mais interiorano, né, entre outros, né, mas só esse conjunto, né, da pauta de exportação que eu apresentei a vocês, representa 93,14% da pauta de exportação do Níger. Pouco diversificada e caracteristicamente do setor primário. Então, é o setor primário que predomina nas relações comerciais do Níger com o mundo. Muito bem, então aqui são alguns saldos para a gente pensar como se deu essa relação do Níger com a França, né? Ou seja, uma dívida externa galopante, uma balança comercial que é pouco diversificada, justamente por causa de um modelo econômico que foi sempre baseado na divisão internacional do trabalho pela exportação de commodities. Tudo isso, mais do que a geografia física, vai explicar os processos, mais do que o país ser um país continental, né? Um país sem acesso ao mar, mais do que isso, né? Todos esses fatores explicam muito melhor por que o Níger é um país, né? O Níger é um país extremamente pobre. Então, agora podemos chegar ao conflito em 2023, né? Então, numa quarta-feira, dia 26 de julho, né, o presidente do Níger, Mohamed Bazoum, foi capturado pela guarda presidencial no Palácio do Governo. Então, sua própria guarda presidencial capturou o presidente, né, e o colocou sob custódia, né, colocou aprisionado na sua própria residência. Esses golpistas que adotaram o nome de Conselho Nacional para a Salvaguarda da Pátria acusaram Bazoum de ser pró-ocidental e pró-francês, ou seja, de favorecer a França e as empresas francesas nesse comércio internacional e de não respeitar os interesses do seu próprio país. É muito característico, então, os ataques às embaixadas. Alguns manifestantes atacam a embaixada francesa carregando bandeiras da Rússia. O que leva, então, a perceber que existe uma geopolítica mundial que nada de nova ordem mundial continua se mantendo uma bipolaridade e, logicamente, a gente observa em todos os conflitos mundiais uma influência direta ou indireta de ou Estados Unidos ou de outro lado, Rússia e China. Então não existe essa nova ordem mundial, isso é balela, isso daí é história para boi dormir, né? A gente sabe que o mundo está dividido ainda nesses dois blocos que influenciam também, conflitos norte-sul e leste-oeste. Então, atacam a embaixada francesa carregando bandeiras da Rússia, que, por outro lado, também chegam ali como uma espécie de alteridade ao poder francês, como uma alteridade, né? Os russos que estão agora numa guerra na Ucrânia, que estão fazendo uma oposição ao Ocidente, acabam sendo aderidos por esses grupos que veem neles uma espécie de aliança, né? Com um grupo que também é contrário aos interesses ocidentais, especificamente com os interesses europeus ocidentais e estadunidenses, vem com uma possibilidade de um novo modelo de desenvolvimento econômico e geopolítico. Bom, as Forças Armadas elegeram o general Abdul Rahmani, né, Tichiani como seu líder, e a maioria dos partidos políticos não se opôs. Então, essa nova junta militar que deu o golpe trouxe um novo presidente, colocou esse novo presidente em exercício, e a maior parte dos partidos de oposição realmente não se opuseram. Bom, dada essa situação, França e Estados Unidos condenam o golpe, e, enquanto isso, a ECOWAS, né, esse bloco aí da África Ocidental, que vocês podem ver nesse mapa aqui, liderado pela Nigéria, né, e a União Africana, deram aos líderes do golpe um ultimato de 2 semanas para devolver o poder e ameaçaram intervir militarmente caso esse poder não seja devolvido ao antigo presidente. Então, de um lado, a gente tem potências ocidentais junto com a ECOWAS, que é esse bloco importante da África Ocidental, liderado pela Nigéria, que é esse país ao sul do Níger, que faz fronteira com o Níger, numa espécie de bloco contra a ascensão desse novo presidente, dessa nova junta militar. Então, do outro lado, Guiné, Burkina Faso e Mali, né, se opuseram, né? Guiné, Burkina Faso e o Mali estão suspensos da ECOWAS, né, como nós bem sabemos, justamente por conta de adotarem diferentes regimes políticos. Então,
por enquanto, são países que estão de fora do bloco, né, que estão apenas assistindo às ações do bloco. E o Níger, né, o Níger se encontra, então, nessa relação intrincada, onde, de um lado, existe uma liderança ocidental, caracterizada pelo apoio de Estados Unidos e França ao ECOWAS, e, de outro lado, a Rússia intervindo junto com Mali, Burkina Faso e a Guiné. Ou seja, há a produção de um cenário de um conflito, né, importante, e que pode levar a uma guerra. Na verdade, a guerra, do ponto de vista interno, já se produziu ali dentro do Níger, mas que pode levar às vias de fato entre alguns países africanos. Então, desse outro lado, onde a gente tem Burkina Faso, Mali e Guiné, também houve uma, uma espécie de aviso, dizendo que se houver a invasão do território do Níger, isso seria também uma declaração de guerra contra esses países. Então, ali um jogo de forças, né? E um jogo de forças que provavelmente deve se resolver, talvez não a partir de um confronto militar especificamente, mas a partir de sanções econômicas, o que no caso do Níger é muito problemático. Nesse ponto eu concordo com o professor Roque. De fato, é muito problemático. Essas sanções poderiam realmente causar um grande problema para o país, né? Mas vamos tentar analisar a situação. A questão da produção do urânio, né, na França, a empresa Areva, né, controla cerca de 60% da produção de urânio do país. E contribui, por outro lado, com 5,5% em impostos. Ou seja, de um lado, essa empresa controlando 60% da produção nacional, paga só 5,5% de impostos para o país. Ou seja, há uma grande produção de urânio e, em contrapartida, há uma pequena taxa de recebimento ou de participação do Níger nessa produção. Isso nos traz a problemática neoliberal. Não é? Quer dizer, um país que fornece uma quantidade tão grande de urânio para a Europa, que abastece o território francês com energia, né? E que, por outro lado, recebe 5,5% em impostos e tem uma dívida externa que também não é pequena, né? Então, é muito importante a gente pensar essas questões do ponto de vista neoliberal. O neoliberalismo funciona como uma espécie. O neoliberalismo pode ser identificado de várias formas, mas ele funciona como uma espécie de geopolítica, porque o neoliberalismo age no sentido de minar as forças do outro país, para que isso possibilite a recorrência da sua dominação. Fazer com que um país seja destruído do ponto de vista econômico facilita a minha dominação, a partir de financiamentos, de empréstimos internacionais, de juntas militares que vão ali para assegurar a paz, e por aí vai. Então, 5,5% em impostos e 60% da produção de urânio do país, né? Há um desbalanceamento, né? Um pagamento irrisório por essa produção. O Níger é a 7ª maior reserva de urânio do mundo e um dos principais exportadores da matéria-prima para o continente europeu. Então, o urânio, para a gente ter ideia, o urânio extraído no Níger, ele produz a energia de 40% da população francesa. Ao mesmo tempo, 89% da população nigerina não tem acesso à eletricidade, que é um dado que deveria nos chocar, né? Quer dizer, enquanto um país produz 40% da energia de outro país e recebe 5,5% dessa produção em impostos, ao mesmo tempo, 89% da sua própria população não tem acesso à eletricidade. Isso é um problema moral, isso é um problema de humanidade, isso é um problema, não é só geopolítico. Né? E se você fecha os olhos para isso e ainda assume uma perspectiva ocidental, você está compactuando com a situação, infelizmente. Né? É claro que tudo isso é sujeito à discussão, mas aqui é inegável a reprodução dessa dominação sobre o país. E é claro que a gente não vai falar sobre ele, né? Porque o Níger, ele é um país africano e, dada a mortalidade do continente, dada essa sociedade do espetáculo que a gente vive, onde essas notícias são trazidas como uma espécie de, né, é um trecho, um pequeno trecho do jornal é dedicado a isso, e depois vamos ao futebol, vamos aos placares dos últimos jogos. É isso, essa sociedade do espetáculo que, de certa forma, nos aliena da problemática, que nos leva a observar uma situação e rapidamente escapar dela, uma sociedade da invisibilidade desses grupos, desses países, desses povos, né?
Então aparece como um trecho no jornal quando aparece e rapidamente substituído. Vamos falar de coisa boa agora, vamos falar de outra coisa, né? Vamos esquecer disso. Mas a geopolítica também é uma ciência que muitas vezes é um pouco odiada, né? Porque ela mostra isso, ela machuca, ela fala, olha, essa situação horrível que está existindo. É muito melhor estudar qualquer outra coisa do que você, mas isso traz um pensamento crítico importante para a nossa posição no mundo, e fechar os olhos para a realidade não resolve a realidade, piora a realidade. Mas geralmente não queremos entender a nossa participação nesses processos, né? Não queremos nos identificar com os grupos ocidentais, porque isso nos traz à tona, inclusive, a nossa ausência nos nossos projetos nacionais, no nosso país. Então é muito melhor assistir o Brasileirão, não é verdade? É muito melhor assistir os jogos aí da seleção. Bom, então é, acredito que o Níger traga um pouco essa questão. Para a gente ter ideia, é só a gente pensar, né, como a própria história é produzida. Leopoldo II, no seu processo de colonização da Bélgica, vai matar para 10 milhões ou mais, né, com as estimativas aí, são generosas, são imensas, né, de africanos. A gente vê fotos clássicas como essa daqui, né? Onde a gente tem no Níger um pai chorando diante da mão e do pé decepado da própria filha, que foi um castigo para esse pai pelo fato de que a sua aldeia não foi capaz de recolher cacau suficiente para exportação dos belgas. E chega a 10, 20 milhões, né? As estimativas aí de mortos nesse processo de colonização da Bélgica. E Leopoldo II nunca vai ser mencionado como um tirano, nunca vai ser mencionado como alguém que fez, que produziu esse mal, essa tirania para a humanidade. Do outro lado, a gente tem Hitler, né, que produziu um processo violento, horrível, marcante, né, matou 6 milhões de judeus, mas que o que importa aqui não é comparar números, porque isso vira até uma espécie de imoralidade, né? Dizer, não, 20 milhões é pior do que 6 milhões. A morte é a morte. É horrível, né? É um processo de violência, é um processo sádico, né? Mas o fato é que o rei Leopoldo II matou uma parte considerável da população e nunca vai ser mencionado, né? Ou vez ou outra vai ser mencionado. Enquanto Hitler, pelo fato de que se encontrava no continente europeu, vai ter um destaque, né, como esse tirano por ter produzido um atentado contra vidas europeias. Então, o que existe de moralidade não é no número de mortes, mas é justamente no fato de que algumas vidas muitas vezes acabam importando mais do que outras vidas, né? E isso é um problema. Bom, então algumas questões agora para comentarmos o vídeo do professor Roque, né? Acredito que já mencionei esse fato, né, de que não podemos relacionar a questão do nomadismo no país ao fato de que existe uma grande variedade da geografia física. Isso é uma forma de deturpar a realidade. O nomadismo ele foi inserido por uma fronteira arbitrária. Os povos já habitavam essa região, anteriormente à chegada dos franceses, eles foram inseridos no país propositadamente a partir de uma formação desigual de fronteiras. Já discutimos também a questão de se a continentalidade seria uma explicação para a pobreza do país, já vimos que é um fator condicionante, mas que não explica plenamente, né? Tem uma questão muito importante que o professor Roque menciona no vídeo, que é o fato de que as bases europeias ocidentais, como as bases estadunidenses ou francesas, estariam localizadas nessa região para garantir a paz contra grupos terroristas. Eu acho que isso é um argumento extremamente falsificador, né? É um argumento falsificador. Por quê? É... Os Estados Unidos, historicamente, financiou muitos desses grupos. E agora se coloca como se os Estados Unidos fosse esse garantidor da liberdade individual. Não, a gente está lá para combater o terrorismo. Então, assim, os Estados Unidos financiou a Al-Qaeda. Os Estados Unidos, no seu processo de invasão do Iraque, permitiu a ascensão do Estado Islâmico. Os Estados Unidos manteve relações com o próprio Talibã no processo de luta contra a União Soviética. Os Estados Unidos financiam até hoje diversos grupos. Os Estados Unidos é aliado da Arábia Saudita, um dos principais aliados. Então, não dá para dizer, e até aí também a gente poderia, em algum momento oportuno, discutir essa noção de terrorismo no canal, né? O que é terror, por que que, da onde que surge essa ideia de terror, se isso se aplica de fato a esses grupos, né? Mas tudo bem, vamos pelo senso comum.
gente ainda não pode dizer que seria pensar muito ingenuamente, né, que os Estados Unidos mobiliza tropas, né, dos Estados Unidos para a África, porque tem o ideal de paz mundial de combate ao terrorismo. Isso daí é até uma falta de conhecimento geopolítico, de você não entender o que está em jogo nas disputas mundiais, né? Como se fosse questão de. É claro, combater o terrorismo é importante, não só por uma questão de garantia da paz mundial, mas até porque os Estados Unidos está combatendo um grupo como o Boko Haram, que é um grupo que faz oposição ao Ocidente, que por isso garantiria seus próprios interesses. Bom, nesse sentido, claro. Mas é claro que essas bases estão ali até para garantir o funcionamento, não apenas para lutar contra o terrorismo, mas para garantir o funcionamento desses regimes pró-ocidentais, para garantir que esses regimes estejam alinhados com o Ocidente, para garantir que o urânio seja produzido no Níger e seja enviado para a França, para garantir que o petróleo da Nigéria seja produzido e enviado para a Europa e para os Estados Unidos. É para isso. Esse é o fundamento principal. Não dá para a gente pensar que estão ali para garantir a paz mundial. Isso seria uma visão completamente idealizada da realidade. Bom, então, muito bem. E agora, para finalizar, colocar a reflexão da ideologia. Qual é o limite da ideologia? Né? A ideologia não pode ser dispensada das nossas discussões. A ciência, ela não se produz sem ideologia, isso é impossível, né? Porque a ideologia é uma visão de mundo. Mas eu faria uma separação da ideologia. Existem dois tipos de ideologia. E a partir desses dois tipos, ramificações. Mas as duas principais são essas. Existe uma ideologia a nível do fenômeno e da aparência, e outra ideologia a nível da essência e da crítica. A ideologia que está a nível do fenômeno e da aparência é uma ideologia que tem que inverter a essência. Ela só pode se produzir pela inversão da realidade, porque a realidade tal como ela é destruiria a nossa noção de bem-estar, destruiria a nossa noção de bem-estar social, de política. É preciso inverter. Né? É preciso inverter. Eu preciso mostrar que o errado está certo. Se eu mostro que o errado está certo, isso me possibilita justificar a dominação. Por isso, a ideologia a nível da aparência, ela necessariamente tem que inverter a realidade. E por isso que a nível da essência, quando a gente olha para a essência, a gente fala, opa, mas isso é uma inversão, parece algo totalmente o contrário do que eu penso. Na verdade, é o contrário, né? A gente pensa como se fosse uma inversão. A crítica, né? A ideologia crítica, a ideologia na essência, a gente pensa que é uma inversão, mas porque anteriormente isso já foi invertido. Então, quando a gente olha, parece que está invertido, mas na verdade é a realidade mais aproximada, tal como ela seria do ponto de vista crítico. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente assume posições pró-ocidentais, quando a gente assume posições que levam em consideração uma justificativa, né? Porque a ausência de informação funciona como uma justificação. Quando eu não explico que o que ocorre no Níger está relacionado à reprodução de um imperialismo, à reprodução de um neocolonialismo, e eu vejo até isso, é interessante o jogo que se faz dentro dessa geopolítica liberal para conseguir justificar. É até interessante isso, como existe todo um jogo, toda uma, né, um jogo de palavras, um jogo conceitual para conseguir explicar uma realidade sem recorrer a essas categorias. Mas é claro que quando a gente observa essa tentativa, a gente logo percebe que ela é extremamente falha. Extremamente falha. Ela reproduz uma inversão da realidade e que, por isso, a perspectiva para a interpretação da geopolítica mundial, regional, seja ela qual for, é uma perspectiva crítica, e crítica é eu analisar os limites, e numa perspectiva crítica, eu entendo minha ideologia, mas eu entendo que a minha ideologia é uma ideologia crítica, uma ideologia que está na essência, que vai procurar entender a realidade mais próxima de como ela é, que é uma realidade que é produzida a partir de dominações. Eu não posso apagar esses dados, eu não posso nem dispensar também os dados ocidentais, eu tenho que trabalhar com tudo que existe, fazer uma análise crítica do que é mais pertinente, do que é menos pertinente. Isso entra numa discussão gigantesca. Mas com isso eu quero dizer que quando a gente desconsidera o imperialismo e o neocolonialismo na geopolítica, a gente produz uma geopolítica liberal que está mais interessada na reprodução dos interesses de dominação do que na luta contra esses interesses. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Comentem, critiquem, compartilhem e até uma próxima.